13 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também nosso streaming aí no Face e também no YouTube. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV às 17 horas. Essa é uma parte do grupo Folha da Manhã, que ainda tem a Inter TV Planície e tem também o jornal Folha da Manhã, que aliás estará impresso nas bancas da manhã, e ainda tem a rádio Hits FM Macaé, e daí todo, né, a Plena, né, TV, a gente falou aqui na reprise, obrigado, Arnaldo, e todo esse enorme grupo Folha da Manhã a serviço aí da população. Bom, meu caro Arnaldo Neto, voltamos com você hoje recebendo o doutor Frederico Paes aqui no Folha no Ar, primeira edição, com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional. Frederico, desde o início do governo, até antes dele, né, Vladimir sempre deixou claro a sua posição como vice, um vice atuante, dentro do organograma mesmo, sua ligação dentro da área da saúde, não só da saúde, mas especialmente da saúde, sua experiência aqui exitosa nos plantadores de cana. Bem, e saiu, né, a informação com dispensa de licitação, a contratação de uma empresa por 33 milhões por 180 dias. Isso gerou uma repercussão muito grande, MX Gestão de Saúde, senão, né, é o nome da empresa, e gerou uma repercussão muito grande, inclusive com o levantamento de que sócios da empresa estariam ligados a uma holding que atuou nos hospitais de campanha e aquela polêmica toda que gerou o impeachment do Witzel. Depois o governo recua e anula esse contrato. Na semana passada o Vladimir veio aqui e falou que vai manter sim, vai fazer um pregão eletrônico para contratar uma empresa. Queria que você falasse para a gente, como que se chegou a esse consenso de terceirização, esse seria mesmo uma terceirização dos serviços de saúde do município de Campos, e como que se chegou a esse consenso de tirar essa empresa também? Bom, isso é uma ótima oportunidade, não só pela audiência da Folha, né, mas trazer esclarecimento, não só à população, mas à classe médica, à classe da saúde, a todos os profissionais da saúde, né? Por nenhum momento nós iríamos terceirizar a saúde de Campos, né? O que a gente falou e que é o projeto que nós vamos fazer, eu como vice-prefeito e como você colocou, atuando aí na área da saúde, ajudando o prefeito, ajudando o município e por final as pessoas que precisam do SUS, esse é o nosso objetivo maior. Campos, Arnaldo e Nogueira e ouvintes, tem um orçamento, e eu continuo falando o que eu falei na campanha, um dos mais privilegiados do Brasil em termos de saúde, né? A última gestão gastava, assim, em média, e a palavra é gastar, não é nem investir, porque se gasta mal, gastou-se mal, 900 milhões de reais na saúde. Se você dividir isso pela população de Campos e dividir por 12, dá algo em torno aí de cento e poucos reais, que se você chegar para uma operadora de plano de saúde qualquer lugar do mundo e falar, olha, eu vou te vender 500 mil vidas, né, como eles falam, vender um plano de saúde e pagar cento e poucos reais aí por pessoa, per capita, você tem que ter a melhor saúde, não vou dizer que é do mundo, mas é uma das melhores do Brasil. Então, o que falta na saúde é administração, é gestão, é fazer com que esse recurso seja bem aplicado. E o município precisa, sim, de profissionalizar, de otimizar a gestão. E isso não significa em nada deixar de ter os profissionais, os funcionários públicos atuando na saúde. Agora, o médico faz medicina, o enfermeiro faz enfermagem, o gestor faz gestão. Então, nós não temos hoje ferramentas, e isso eu expliquei muito em reuniões que eu tive com o Ministério Público, antes mesmo de anunciar, né, que a contratação de uma empresa para nos auxiliar nessa gestão. Nós tivemos reunião com o Ministério Público, expondo a necessidade, o ponto de vista. Nós tivemos reunião com o Sindicato dos Médicos,
onde eu tive a oportunidade também de expor o nosso projeto, e naquele momento foi muito bem aceito. A questão que ficou taxada, 33 milhões, não é isso, né? Na verdade, no dia que seria anunciado, eu mesmo pessoalmente iria explicar esse projeto, onde o valor estimado de despesa ou de investimento nesse projeto seria algo em torno de 12 milhões no máximo. E se fala, por que os 33? Previa-se ali um cobertor, né, que a gente chama de horas médicas e de horas de enfermagem, de fisioterapia. Se tivesse algum problema, a gente ter a oportunidade de contratar médicos em cima dessas horas médicas. Então, o valor estimado mensal para a gestão dos 3 hospitais, ou melhor, para otimizar a gestão dos 3 hospitais, né, Ferreira Machado, HGG e Hospital São José, e de 6 UPHs, Unidade de Pronto Atendimento, no município seria algo em torno estimado entre 800 mil a 1 milhão por mês. E aí, repito, e o restante do dinheiro, do valor que estava previsto, ele ia ficar lá se houver necessidade, e aqui falando muito abertamente, né, uma greve de médico, por exemplo, eu não posso deixar sem assistência à população, eu tenho que ter legalmente recurso financeiro para tocar o barco, para a coisa não parar, né? Mas Nogueira e Arnaldo, eu acredito muito nesse projeto. Foi assim que a gente fez no Hospital dos Plantadores de Cana, e pegamos um hospital falido e transformamos na maior maternidade do interior do estado do Rio de Janeiro, profissionalizando a gestão, otimizando a gestão. Eu repito, insisto, que a gente precisa de apoio, né? Quando eu falo apoio, não é de empresa A ou empresa B. São pessoas com capacidade, pessoas com know-how neste tipo de gestão, de otimização da gestão, e que não é novidade no Brasil. Curitiba, por exemplo, que tem uma saúde considerada pela população que precisa da saúde pública excepcional, com aprovação por parte das pessoas de lá. Campinas é uma outra cidade também que utiliza esse modelo, onde você tem os funcionários públicos, né, trabalhando nos hospitais, os médicos, os enfermeiros, os terapeutas, técnicos de enfermagem, e você tem a profissionalização da gestão, a otimização da gestão, para que se tenha recurso aplicado no lugar certo. O que a gente não pode ter hoje são desperdícios que ainda existem. Nós encontramos, como eu falei, um governo, uma prefeitura totalmente desarrumada, onde você não sabe, não tem condição hoje ainda de aferir com segurança que todo medicamento que é comprado, por exemplo, chega lá na ponta aonde tem a necessidade, controle de estoques, né? Aferição de ponto, aferição de quem está trabalhando, quem não está trabalhando, né? Nós encontramos, e eu identifiquei muitas aberrações que precisam ser corrigidas. Com todo respeito aos profissionais, aos nossos funcionários públicos, a maioria, ou a grande maciça maioria, são trabalhadores que se dedicam, que saem das suas casas, que vão para suas casas, que dão seu sangue e suor para trazer uma saúde pública, mas tem outros que não. Então a gente precisa de ajuda, a palavra é essa, o termo é esse, para trazer qualidade e eficiência no uso do dinheiro público na saúde de campos. O que a gente vê e a gente achou é muito desperdício, é muita gente que olha a prefeitura, o emprego na prefeitura como um bico. A gente não pode ter isso. Se o cara vai lá trabalhar, se ele é funcionário público, ele tem que cumprir o horário dele, tem que cumprir a carga horária, tem que se dedicar, como eu repito e insisto, como a grande maioria. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos um trabalho agora, onde houve um recadastramento de alguns profissionais da saúde, e tem 53 profissionais que foram para o PAD. Né? O PAD, para quem não sabe, é um programa de demissão, né? Um programa, é um processo administrativo disciplinar, porque simplesmente eles estavam recebendo sem trabalhar.
não se apresentaram aos locais de trabalho, sequer se recadastraram de forma virtual, como foi feito inicialmente, e depois oportunidade de forma presencial. Muitos desses profissionais nem moram em campos mais. Então é preciso a gente otimizar a gestão pública dos nossos hospitais. É um trabalho que nós vamos fazer, vai demorar um pouco agora, com essa questão do pregão eletrônico, é um processo mais demorado. A previsão para colocar essa licitação na rua, como se diz, é agora no mês de julho. Esse processo é um processo lento, tem disputa entre empresas, tem impugnação. Nosso planejamento era colocar essa contratação de forma emergencial e soltar o pregão em seguida. Em 6 meses a gente teria uma empresa contratada pelo pregão pela pressa, né? 4 anos passa muito rápido. Então nós vamos ter, infelizmente, perder esse tempo aí para que esse processo volte a andar e ser aplicado. Por exemplo, também uma distorção, tem médico que ganha um salário que não justifica nem ele estar lá trabalhando. Né? Nós precisamos valorizar os profissionais da saúde. E isso a gente precisa também, repito, de apoio profissional para identificar isso. Você não pode ter hoje um médico que trabalha 24 horas ganhando R$4.000. Finge que trabalha, finge que paga. Né? A gente precisa valorizar aqueles profissionais que vão lá, que se dedicam, que trabalham, que ficam em plantão 24 horas ou de 12 horas. Eles precisam receber bem. Para isso, você precisa tirar quem não está trabalhando, né? Excluir essas pessoas do processo para que se pague melhor a quem está se dedicando, a quem está trabalhando. Isso é um trabalho que nós vamos fazer de valorização do profissional da saúde. Essas pessoas precisam ganhar melhor, precisam ter um valor de mercado, né? Que é nada demais, que é um valor normal, mas que ele receba em cima da sua produtividade, em cima do que eles trabalham. Frederico, agora essa função, desculpa, Nogueira, mas essa função de fiscalização do trabalho, da questão, não é a função do próprio encarregado que a administração escolhe, o diretor dos hospitais que a administração escolhe também? Então esse trabalho ficaria obsoleto, ou ele seria absorvido, ou ele não existiria mais? Existe, esse trabalho já existe, Arnaldo, mas é como eu te falei, a gente precisa contratar profissionais e o poder público não tem como fazer isso, e eu aprendi isso na marra, diferente da empresa privada, que você vai lá, contrata e paga quanto quer, né, como quer, faz o acordo. O poder público não funciona dessa forma. Então, eu vou contratar um profissional, um profissional da área de gestão ou de RH, por exemplo. Essa pessoa pode ter que ganhar aí R$15.000, um exemplo, um administrador hospitalar. Hoje nós não temos ferramenta para isso. Nós não temos condição legal para isso, de contratar pessoas com salário de mercado, né, com salário, um honorário que esse profissional se dedique exclusivamente àquela atividade. Como você mesmo colocou, o médico vai fazer gestão? Vai fazer gestão para ganhar R$3.000, R$4.000? Não vai fazer, ele vai fazer consultório, ele vai dar atendimento em outro hospital, ele vai ter que complementar a renda dele para poder justificar. Então, ele não vai ter dedicação exclusiva. O que a gente precisa são profissionais com dedicação exclusiva àquela atividade. Você imagina um hospital, por exemplo, do tamanho de Ferreira Machado, a gente precisa ter pessoas lá dentro com dedicação exclusiva para a atividade, repito, não de medicina, mas de gestão das entidades. Agora, essa empresa de gestão substitui esses cargos que eu citei de direção, ou eles são complementares? Na verdade, alguns seriam substituídos, sim, né? Nós teríamos algumas economias, principalmente cargos chamado de confiança, né? Que é aquele cargo comissionado, não funcionário público. Deixar muito claro que os profissionais servidores, né? Os servidores continuariam normalmente como estão hoje. O que seriam exclusão ou extinção de alguns cargos comissionados, para o pessoal de casa, acho que todo mundo sabe o que é.
cargo de confiança, é DAS, enfim, é RPA e etc., que a gente traria uma economia também em relação a isso. No início, eu expliquei para o próprio Sindicato dos Médicos e para o Ministério Público, nós teríamos ali as duas despesas em conjunto. A despesa do pagamento dessa empresa, mais a despesa daquelas pessoas que seriam identificadas as pessoas não, perdão, daqueles cargos, né, que seriam extintos e queria diminuir o volume de recurso aplicado nesse tipo de contratação. O que não pode hoje, Arnaldo, Nogueira e ouvintes, é o município de Campos ter 1.400 médicos na folha e faltar médico no final de semana no Farol de São Tomé, faltar médico no final de semana no Hospital São José. A prefeitura tem que contratar por RPA para substituir profissional que deveria estar trabalhando. Então, isso não pode acontecer. Se você pegar hoje a quantidade de médicos hoje que nós temos contratados, né, médicos concursados, melhor dizendo, repito, o número de 1.400 médicos, poucas cidades no Brasil têm uma quantidade de médicos per capita que nós temos. Isso aí eu falo do médico, porque, na verdade, o médico é que aparece mais. Se faltar um médico lá num posto de saúde ou numa PH dessa, ele fica evidenciado, né? Agora, se faltar o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, também faz falta, mas aparece menos. Então, nós temos muitas distorções. Mas, por exemplo, eu peguei a folha de pagamento do mês de março, por exemplo, que eu vi, com todo o respeito que eu tenho e admiração pelos técnicos de enfermagem que têm que ganhar bem, mas eu peguei um caso lá num auxiliar de enfermagem ganhando 18 mil reais. Um fisioterapeuta com 25 mil reais. Então, assim, com todo respeito ao fisioterapeuta tem que ganhar bem, mas existem distorções hoje na folha, e isso vem há muitos anos. Isso já vem há muitos anos, só que a gente está identificando e a gente precisa alinhar, consertar essas distorções, pagar bem a quem trabalha e tirar da folha de pagamento quem não quer trabalhar. Eu tive com o Sindicato dos Médicos, tanto com a doutora Graça, como o presidente anterior, o Pérez, eu falei, olha, nós não vamos bater de frente com a classe médica de jeito nenhum. Eu fui diretor de hospital, quem faz medicina é médico, nós precisamos deles. É uma classe que está aí na pandemia, se doando, né, na linha de frente, sofrendo junto com as famílias aí, mas a gente precisa separar o joio de trigo. Nós temos diversos profissionais que se dedicam, que saem de casa de madrugada, que ficam a madrugada dentro dos hospitais, em detrimento de outros que, por exemplo, nem sabia que era funcionário público. Não vou citar o nome, mas é um conhecido meu que eu nem sabia que era funcionário público municipal. Então, assim, não dá. É preciso encarar isso de frente. Quando eu falo nem sabia, é porque eu não sabia mesmo. Uma pessoa que, para mim, era um médico em Campos, que atua em Campos, que eu não sabia que era funcionário público. Então, assim, esse tipo de coisa a gente não pode aceitar, né? É covardia com quem está trabalhando, com quem está se doando, com quem está se dedicando, com o profissional que está lá e está ganhando mal. Tem muitos deles, repito, que precisam ser melhorados o salário, sim, para ele se dedicar, né? O cara sair de casa, né? A gente sabe como que é duro encarar um hospital, né? Virar de madrugada, fazendo atendimento ali em pronto-socorro, em PU, né? Nas UPHs, nos hospitais, eles precisam ser bem remunerados. E para isso tem dinheiro. A Prefeitura de Campos hoje tem recurso aplicado na saúde, mas a gente precisa otimizar essa gestão para que o dinheiro chegue no local certo. Nós, por exemplo, abrimos agora 3 UBS. Né? Encontramos aí diversos UBS fechados pela gestão anterior. A ideia é, no curto prazo, abrir pelo menos de 5 a 10 UBS. E a dificuldade nossa é de lotação de médico, de lotação de profissional, né? Onde a folha de pagamento hoje, 55% da folha de pagamento é na saúde. Então, alguma coisa está errada, né? Acho que vocês concordam comigo que essas distorções não podem acontecer e nós vamos consertar. A determinação do prefeito Vladimir é que a gente faça essa otimização da saúde,
eu vou dar muita transparência a isso. Nós vamos estar trazendo. O Ministério Público não é órgão consultivo, é órgão de fiscalização. Eu propus que o Ministério Público acompanhe todas essas ações que nós vamos fazer na saúde, né? E nós vamos, o Ministério Público em Campos é um Ministério Público atuante, e eu quero dar muita transparência, mostrar o que nós estamos fazendo e trazendo resultado para a população, que é o que a gente precisa. Frederico, você citou aí a questão de UBS, né? E eu estou até buscando aqui o Diário Oficial. Ao recriar a EMAB, né, e acomodar ali aliados do vereador Thiago Rangel, que voltou para a base, o prefeito Vladimir, no decreto, ele meio que anula 17 cargos de encarregados de unidade básica de saúde, de UBS, para criar ali os DAS da EMAB, que foi recriada. E quando você falou da empresa que vai ser contratada, caiu meu fone aqui, desculpa, da empresa que vai ser contratada para atuar na questão da gestão da saúde, você não citou essa gestão das UBS. Aí são duas coisas, né, quando a gente cita isso. Primeiro, é uma questão de até mesmo de visão pública, de opinião pública, como num momento de dificuldade recria a EMAB e bota esses cargos comissionados, anulando das UBS. Outra é como que ficariam as UBS sem esses encarregados se as empresas não vão atuar nesse sentido? Os cargos que você se refere, na verdade, são referentes a UBS fechadas e vão ser excluído mais UBS. Vou te dar um exemplo. A gente tem UBS que tem 500 metros uma da outra. Tinha, né? UBS com 500 metros uma da outra, que não justifica. Isso aí, por muitas vezes, como o prefeito já colocou, para simplesmente ter cabide de emprego, né? Então, não dá para... Esse tempo já passou. Até porque, numa reunião que a gente teve, inclusive com alguns vereadores, o prefeito colocou, olha, nós temos que entregar à população serviço, entregar obra, entregar resultado à população. Essa coisa de emprego, de vereador querer RPA, isso, se fosse bom assim, 20 vereadores que estavam com o governo Rafael não teriam perdido a eleição. A informação que a gente tinha é que cada vereador desse tinha 200 RPA, 300, 500 RPA na prefeitura, né? Nós cortamos isso. Então, essa questão de cabide de emprego, como o prefeito colocou, não adianta, porque isso não gera voto. Repito, se gerasse voto, esses vereadores, 20 dos 25, 20 vereadores que perderam a eleição, teriam sido reeleitos. O que a população quer ver desses vereadores do Poder Executivo Municipal é resultado. Quem apresentar resultado, mostrar, entregar à população resultado, vai se reeleger, vai ter sua vida pública aí bem colocada. A questão das UBS, eu repito, 70 UBS em Campos não se justifica, principalmente essas UBS que são próximas das outras. A gente deve ficar aí em torno de... Hoje nós encontramos 28, reabrimos 3, vamos entregar mais 2 agora, e a gente pretende estabilizar algo em torno de 40, 45 UBS, e esses cargos que não estão sendo usados, eles serão extintos, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, sobre essa extinção. Agora, só mais uma coisinha com relação à MX que você não me falou lá atrás. Tem um questionamento também popular, Frederico, que eu não tenho por que esconder de você, a gente tem uma conversa muito franca, que quando você fala, o governo não, como já disse o prefeito, não é cabide de emprego, acabou a época do emprego. Mas o fato de se criar uma empresa, recriar uma empresa municipal, que é a Empresa Municipal de Habitação, e colocar aliados de vereadores, foi percebido pela opinião pública, pelo que a gente afere de comentários que a gente recebe, como uma forma, sim, de que existe essa moeda de troca de emprego, né? Na verdade, Arnaldo, eu não diria moeda de emprego, de troca de emprego. Na verdade, existe quem está com o governo e quem não está, né? Eu, como falei no início do programa, eu estou aprendendo a ser político. Eu estou aprendendo a ser político, né? A primeira vez que eu
entro na política partidária, sempre fiz política classista, e a gente tem que entender que tem que ter sim um posicionamento, né? No sentido de que você está com o governo, olha, se tem uma vaga lá, de uma situação lá no posto de saúde e tal. O primeiro, o Vladimir já colocou que esse cargo tem que ser técnico, que não era. Era simplesmente indicação política dos vereadores, e por muitas vezes o encarregado desse posto, o chefe, né, como chamado dessas UBS, eram simplesmente indicação de vereador e acabou. O cara às vezes não sabia nem que não era um metiolate, como a Nogueira falou. Então hoje não. São profissionais da área da saúde, tem que ter qualificação técnica para poder ocupar essas vagas, né, que são, por muitas vezes, necessárias contratar por RPA. A questão do vereador, eu acho que, como a gente falou, a política, né, se você tem uma vaga disponível, se o prefeito naturalmente entendeu que esse órgão que foi reaberto era necessário, o tempo vai dizer realmente se foi necessário, o que o vereador vai mostrar de serviço. Eu acho que, repito, não basta ter o cargo ou a função, tem que entregar à população serviço de qualidade, e quem não fizer isso, fatalmente, nas próximas eleições, não vão ser reeleitos. Nogueira, eu sei que você está querendo fazer uma pergunta desde cedo, desculpa. Não, mas depois eu vou. Fique à vontade, meu amigo. A hora que der uma brechinha, você me chama aí, fica à vontade. Pode ir lá, pode ir lá. Ah, beleza. Não, pegando essa fala toda aí do doutor Frederico, e aí aquilo que você falou, uma conversa muito franca. E, aliás, é o que nós sempre fazemos questão, tem que ser assim, e o próprio convidado também, doutor Frederico. Esse modelo de estabilidade do servidor público no Brasil, ele é, no mínimo, questionável. O Paulo Guedes chegou a exagerar chamando os caras de parasita, todo servidor, não é assim. Esse Paulo Guedes, para mim, não serve de referência, nas suas falas, por exemplo. Ele ontem falou que o brasileiro tem muita fartura no prato e desperdiça muita comida. É bem complicado essa visão dele. Falou que doméstica não pode viajar. É uma loucura. Mas a frase dita por ele impactou essa questão do parasita, né? E aí, doutor Frederico, o senhor disse lá atrás que nós temos alguns servidores que são, né, na verdade, não condizem com o cargo que ocupam, né? Mas disse que a maioria é boa, é exemplar, que sai de casa, vai trabalhar, cumpre o seu compromisso. Aí eu quero saber, essa minoria causa tanto prejuízo assim, ao ponto de ter que contratar uma empresa? E aí é a área específica do senhor. O senhor disse também que tem desperdício. Qual o tamanho desse desperdício? Em termos de medicamentos? Aí já teve gente aqui na página aqui do Face, colocou até que tem gente que leva remédio para casa, aquela história. E esse dinheiro para contratação dessa empresa, ele sai necessariamente de onde? Ele vai fazer falta para uma reforma do HGG, a ampliação de algum setor desse público da saúde de Campos, que está muito precário hoje? Então são 3 questionamentos. Suas perguntas são muito pertinentes. Vamos inverso. A questão do dinheiro, do recurso que ia se investir na contratação, dessa otimização da gestão, eu tenho certeza que em 2, 3 meses nós já estaríamos economizando mais do que a gente estaria gastando. Vou te dar um exemplo. A gente nós vamos fazer. Se você tem um medicamento lá, que ele pode ser individualizado, ele sai do estoque, sai da farmácia, do hospital, direto para o paciente, né? Então, quando nós fizemos isso nos plantadores de cana, quando você individualiza aquela dose, essa dose não vai ser desperdiçada, ou seja, o restante do medicamento não vai haver desperdício e nem desvio, porque você vai ter ali, olha, essa dose, esse medicamento foi utilizado para o paciente tal, prontuário tal, CPF tal.
Então você tem condição de, no final do mês, olha, se eu entrei aqui no estoque com X quantidade de medicamentos, tem que ter a saída, né? Esse medicamento foi para onde? Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, de que em poucos meses, o valor que nós iríamos investir, que, repito, para o pessoal que não ouviu mais cedo, não seria o 33 milhões, seria algo em torno aí de 10 a 12 milhões em 6 meses. Né? Nós estaríamos economizando só em medicamentos, materiais e medicamentos que hoje acontece desperdício. A palavra desvio, para eu afirmar, eu tenho que ter prova, como alguém colocou aí para você, né? Mas eu não tenho essa prova de desvio, mas que pode ocorrer. Se você não controla, né, pode ocorrer desvio, sim. Então, só na área de medicamento. Na área, aí como entrando já outra sua pergunta, os valores que essas pessoas que deixam de trabalhar, que nós vamos apontar, independente das empresas contratadas ou não, como eu já falei, nós temos hoje 53 profissionais que foram encaminhados para o processo administrativo disciplinar, né? Só nisso aí a gente já está economizando um recurso enorme do poder público municipal. Então, e outra coisa, Nogueira, se você tem um colega que trabalha com você, né? O cara está trabalhando, chega lá às 6 horas da manhã, vai tirar o colega de plantão, né? Vai se dedicar ali, vai ficar dentro de um hospital, com Covid, com todo o desgaste que a gente sabe que esses profissionais têm, que merece nosso respeito. Ele olha para o lado, aquele colega não foi trabalhar, não teve o ponto cortado, e aí fica, você contamina as pessoas que estão dispostas a trabalhar, que, repito, insisto e vou falar isso por muito tempo, é a grande maioria. Infelizmente, são poucos profissionais que não dão exemplo e que a gente precisa identificar essas pessoas e tirar. E aí eu vou aqui fazer uma referência à nossa equipe hoje da saúde, né? Não só o secretário, mas os subsecretários, a todos os nossos... hoje nós temos, Nogueira e Arnaldo e ouvintes, uma equipe altamente qualificada na saúde, né? E essas pessoas estão se dedicando. Você vê que Campos hoje está com a taxa de ocupação de UTI baixa. Eu não vou dizer que baixa é o dia que não tiver, né? UTI Covid, a gente quer que não tenha nada, mas nós estamos aí com 60% de ocupação de leitos de UTI, estamos com 35%, isso é muito dinâmico, lógico, mas 35% de leito clínico. Isso não é à toa, apesar de todas as aglomerações que se tem, né, as pessoas por muitas vezes deixam de cumprir a questão de afastamento social, uso de máscara, enfim, mas isso é um trabalho técnico, né, um trabalho que nossa equipe hoje tem feito. Não vou citar aqui o doutor Chave, a doutora Vera, como líderes, o doutor Rodrigo Carneiro, enfim, nosso secretário e nossa equipe toda tem feito um trabalho excepcional, mas eles precisam de tempo para fazer esse trabalho técnico e precisamos de apoio dentro dos hospitais. Vou insistir, nós precisamos otimizar, a palavra é essa, não é terceirizar, é otimizar a saúde de Campos. O nosso compromisso, além disso, é reduzir o valor. Esses dias, né, eu vi uma reportagem num blog em Campos criticando o governo porque estava gastando menos na saúde. Ora, se nós abrimos 3 UBS, os hospitais estão sendo devagarinho, mas estão sendo reformados, nós vamos reformar o HGG, já existe recurso para isso. Vamos fazer praticamente um hospital novo ali, que a população de Guarulhos precisa e merece, né? Aí se gasta menos, se economiza, se é criticado porque está gastando menos. É difícil entender. E muitas pessoas, Federico, por que você está gastando menos? Nós estamos gastando menos porque estão sendo eficazes, eficientes, né? E se nós hoje estamos entregando muito mais do que a gestão anterior entregou a população. Nós abrimos mais de 50, quase 60 leitos de UTI de Covid, né? Foram 72 leitos de clínica médica. Eu vou pegar uma colinha para vocês terem ideia aqui. Nós estamos pagando os hospitais contratualizados em dia
coisa que há 18 meses não acontecia. 18 meses que a gestão anterior ficou devendo esses hospitais. Hoje o pagamento está em dia. Existe a dívida passada, que vai ser negociada, mas de janeiro para cá está em dia. Já foram pagos 44 milhões de complementação aos hospitais contratualizados. Né? Para vocês terem ideia, na rede própria, nós já fizemos agora, em procedimentos realizados, 242 mil atendimentos. Né? A situação hoje da saúde, você fala assim, é boa, Frederico? Não, não é boa, não é o que a gente quer, ainda não é o que a gente quer, mas estamos trabalhando para melhorar muito. Né? Enfim, a gente tem uma expectativa, Nogueira e Arnaldo, de entregar, de chegar no final da nossa gestão, dos 4 anos, olhar para trás e falar assim, ó, nós entregamos uma saúde boa à população de Campos. Se não é a melhor, vai ser uma saúde muito melhor do que vem sendo feito. Porque, vou repetir, não falta recurso, não é falta de dinheiro, é falta de organização, de gerenciamento para aplicar o recurso no local certo. Essa é a determinação do Vladimir, ele tem insistido muito nisso com a gente, né? A reforma do HGG. Para quando? Para quando, Frederico, essa reforma? Só num cenário pós-pandemia mesmo? Não, na verdade, nós já estamos trabalhando, né? A equipe nossa está trabalhando, e eu acredito que no máximo aí, em 6 meses, no máximo, a gente está começando a obra. Esse ano ainda, então? Esse ano ainda. Nós estamos organizando. Isso já deveria ter acontecido, você colocou bem, pela questão da pandemia, quando a gente estava se preparando, né? O pessoal, não tem como você fechar o hospital, Arnaldo. Você precisa transferir o hospital para algum lugar. Né? Os setores, o hospital HGG hoje é importante não só para Guarulhos, mas para Campos inteiro. Né? É um hospital que atende emergência, chamada emergência branca, para o município inteiro. Então, você não tem como fechar um hospital daquele tamanho, não existe isso. Você transfere o hospital. A ideia nossa realmente é usar a rede pública e os contratualizados para que se dê continuidade ao atendimento do hospital. Agora, o hospital hoje ele está literalmente caindo. Né? Eu tive já algumas vezes lá visitando o hospital, é assustador a situação. É desumano, inclusive não só com os pacientes que estão lá em corredores, a situação lá se você hoje chamar, eu tive uma vigilância sanitária no Rio, numa reunião com o secretário de saúde, eu convidei a médica lá, que é diretora da vigilância sanitária estadual, para vir visitar a HGG. Ela brincou comigo, mas falando sério, eu não posso ir lá, que se eu for lá eu tenho que fechar o hospital. Então, assim, a situação do hospital hoje é triste, não só, repito, para os pacientes, mas para os profissionais que trabalham lá. Nós vamos fazer um hospital, não só reformular o HGG, né? Além da reforma, ele vai ser reformulado. Nós vamos aumentar o número de leitos, algo em torno, hoje tem 80 leitos, nós vamos passar para 140 leitos. Então vai ser um grande hospital, não só para a população de Guarulhos, mas para toda Campos, que a gente precisa muito do HGG funcionando de forma plena. A gente já estourou demais esse bloco, Nogueira, eu sei disso. Já está quase na hora do final do programa, a gente vai ter que dar uma esticadinha para falar um pouco de economia. De cana ainda, hein? Mas vamos falar no próximo bloco. Vamos abrir um tempinho para a gente falar sobre isso. Só para fechar a saúde, então, vou voltar à minha primeira pergunta. MX Gestão, por que troca? Na versão oficial, não tinha expertise em cidade do porte de Campos. Mas a gente também viu, a mídia também divulgou, a relação aí com aquelas de sócios da MX com aquelas empresas envolvidos aí nos escândalos dos hospitais de campanha. Isso pesou também, Frederico? Na verdade, o principal foi o que você falou. A empresa precisa ter expertise em cidade de 500 mil habitantes, 400 mil habitantes, o tamanho de Campos. Agora, como eu coloquei, né, na nossa conversa com o próprio Ministério Público, a gente quer dar transparência total às ações do governo, no sentido dessa gestão, da profissionalização da gestão. Então, a gente precisa ter segurança nas empresas que vão trabalhar. Né? O termo de referência que está sendo feito,
a licitação que vai para a rua, eu tenho, Arnaldo e Nogueira, que vocês me conhecem há muito tempo, eu tenho um nome a zelar, eu tenho minha vida colocada em público, e eu preciso ter total tranquilidade para trabalhar nas nossas ideias, né? Eu preciso ter condição, saber que a gente está aqui planejando e buscando o melhor para o povo, e saber que a gente vai ter uma coisa bastante transparente e com bastante integridade na gestão pública. Então, a gente precisa ter condição de colocar a empresa para ajudar na gestão, mas sem outros tipos de preocupações. Resumindo, pesou então na decisão. Claro, a gente tem que entender, né, que as empresas, elas... É claro que se você pegar hoje, Arnaldo, qualquer empresa que trabalha para serviço público, qualquer uma, não vou dizer que é 100%, mas todos podem ter algum tipo de problema, né? Nós levantamos algumas questões que foram enviadas para a empresa, né, um questionamento que a nossa Procuradoria fez, algumas delas ficaram sem resposta. Então, a gente não pode, a gente tem que, repito, a gente tem que ter muita tranquilidade na contratação dessas empresas, porque lidar com dinheiro público, além da responsabilidade do gestor, a responsabilidade do prefeito, a mim, enquanto estou ajudando a prefeitura, do secretário de saúde, a gente não pode ter qualquer dúvida em relação à contratação dessas empresas. Nogueira. Bom, são 8h54, mas é um cafezinho bem rápido, com açúcar coagro, né? Para a gente fechar aqui o programa de hoje com o doutor Frederico e justamente falar nesse tema tão importante que é o setor sucro-alcooleiro, né? O setor canavieiro, a cana-de-açúcar, né? Que é o nosso ouro aqui da região agora. 8h55, voltamos em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional. Tem uma série de mensagens aqui, algumas, o pessoal trocando, né, conversa entre si ali, os internautas. Agora tem uma do Charbel aqui, doutor, dizem que é o bom dia, Arnaldo, Cláudio, nosso querido amigo vice-prefeito Frederico Paes, parabéns pelo equilíbrio, competência e experiência para o melhor de nossa cidade. Já vemos a grande diferença do passado. A tropa do doutor Frederico está on. Isso é o Charbel. A tropa não é a tropa minha, a tropa da prefeitura. Então tá bom. Tem muita gente competente aí na prefeitura, muita gente boa. Eu falei para o Vladimir esses dias, só rapidamente, que ele teve a capacidade de formar uma grande equipe. Hoje nós temos aí excelentes técnicos que estão realmente se dedicando muito para uma cidade melhor. Mensagem aqui agora por último aqui, ó, do doutor José Roberto Crespo. Frederico, bom dia. O município tem profissionais gabaritados e com formação técnica para assumir a gestão da saúde com competência. Esse recurso deveria ser investido na melhoria com novos aparelhos, como o TC, né, tomografia computadorizada, ressonância, o S de nova geração, o S é ultrassom, né? E dotar as unidades dos materiais necessários para atender bem a população. Eita, pula a beça aqui, só um instante. Deixa eu voltar aqui, calma aí, Beto. Quando tem estrutura, os profissionais respondem com serviço de excelência. Quem fala isso é o doutor... Só rapidamente, para responder ao doutor Zé Roberto, um abraço para ele, foi presidente dos sindicatos médicos. Médico faz medicina, então o médico precisa ter sim condição plena de fazer medicina, né? Nós vamos fazer independente da contratação dessa empresa, nós já estamos trabalhando com recursos para melhorar os equipamentos dos hospitais, nós vamos entregar à população, e o doutor Zé Roberto vai ser testemunha disso, os hospitais públicos melhores, mais bem aparelhados, com condição. Existe já previsão orçamentária para isso. Agora, gestão, eu discordo dele. O médico tem que se dedicar à medicina ou deixar a medicina para fazer gestão. Então, não dá para misturar as coisas. Quem faz gestão são gestores, que pode ser um médico, mas tem que ter dedicação exclusiva
Campos tem sim pessoas capacitadas para isso, mas precisa de dedicação exclusiva e não ficar fazendo gestão como penduricalho e complemento do salário. Perfeito. Na volta eu comento aqui, ou o Arnaldo fala também, sobre uma do Rubi Ribeiro Neto, que eu achei interessante aqui. 8h58, nós vamos a um rápido intervalo, de volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. 1 minuto e meio, gente. Continue ligado aí. Ter